Olá pessoal, nossa sexta aula sobre matrizes. Nessa sexta aula nós vamos falar sobre determinantes, tá? Um dos tópicos mais importantes dentro da área da matriz e que sempre tem uma ou duas questões que caem no Enem. Então preste bem atenção, porque é um conteúdo simples, fácil, mas tem que ter atenção para vocês acertar, tá? Então vamos lá. O que é uma determinante de uma matriz? Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Lembra que uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, determinante é quando você transforma essa matriz quadrada em um único número natural. Tá? É assim que é feito, por exemplo, as senhas de celulares, senhas de banco. Por trás daquelas senhas sempre existe uma matriz. Por isso que é difícil você adivinhar a senha ou decodificar uma senha, certo? Então, olha só. Vamos pegar uma matriz simples aqui. Essa aqui é uma matriz, né? Se você analisar de ordem 2, por que é de ordem 2? Porque é uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Para você calcular a determinante de uma matriz de ordem 2, tá? O que você precisa fazer? Basta você multiplicar a diagonal principal, tá? DP é diagonal principal, tá? E depois você vai subtrair pela diagonal secundária. DS é diagonal secundária, certo? Então é só você pegar o DP menos o DS e multiplicar, lógico, né? Então vamos lá? Olha só. Determinante a gente escreve a palavrinha det, o A é a matriz. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar os elementos A1 e o A12, que é a diagonal, menos, né, a multiplicação da outra diagonal, ó, que é o A12 e o A21. Tá aqui, ó. Só multiplicar e subtrair. Vamos ver um exemplo? Ó, 1 e menos 1, né? 1, 3, 2 e menos 1. Então, vamos multiplicar. Para calcular a determinante, eu vou pegar 1 vezes menos 1, tá aqui. Aí, menos, aí eu vou pegar 3 vezes 2. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 3 vezes 2, né, dá menos 6, por causa desse sinal aqui. Então, menos 1 com menos 6 vai dar menos 7. Então, ou seja, eu peguei uma matriz, né, e transformei essa matriz em um número natural. Isso é determinante, tá? Existe uma maneira mais simples da gente fazer essa determinante, olha só. Então, aqui eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, né? Por isso que ela é chamada de ordem 2 por 2. E para calcular, eu fiz aqui, mas eu vou te mostrar que é simples. Para calcular a determinante, a gente vai calcular lá. Ó, det da matriz A é só multiplicar assim. Ó, 2 vezes 3, pronto, 6. E aqui eu vou multiplicar assim. Ó, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Aí você troca o sinal, você vai pôr mais 5. Sempre que você multiplicar para a esquerda, você troca o sinal da resposta. Por quê, professor? Por causa desse menos que está aqui na fórmula. Porque ficaria assim, ó, 6 menos 5. Porque, ó, menos 1 vezes 5, menos 1 vezes, né, vezes 5 dá menos 5. Aí você faz jogo de sinal. Aí, o que acontece? Toda vez que eu multiplicar para a esquerda, tem esse menos da fórmula para mim fazer jogo de sinal. Então, o que é mais fácil? Só trocar, né? Eu multiplico e troco. Então, fica assim, né, ó. Det vai ficar 2 vezes 3, 6. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Aí eu venho aqui e coloco mais 5. E somo. Então, vai dar 11. Ok? Bem fácil de fazer quando a determinante é desse jeito. Então, multiplicou lá. Det vai dar 11. Tá bom? Aqui o jogo de sinal que eu estou falando. Ó. Esse menos que esse menos vai ficar mais. Então, é só você lembrar. Ó. Multiplicou para a esquerda, troca. Troca o quê? Sinal. E pronto. Aí você não precisa ficar lembrando que tem esse menos aqui. Aí é só juntar os dois números, ok? Bom, olha só esse outro exemplo aqui, ó. Vou fazer ele aqui só para você ver, ó. Eu multiplico primeiro essa diagonal aqui, ó. Então vai ficar menos 4 vezes 3 dá menos 12. E menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Mas como eu estou multiplicando para a esquerda, eu troco o sinal. Fica menos 2. Por quê, professor? Por causa do sinal da fórmula. Né? Tem esse menosinho aqui, ó. Então, quando eu junto aqui, vai dar menos 14, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, ó, multiplico, menos 12 com menos 2 dá menos 14. Aí você não precisa preocupar com esse tanto de sinal. Ó. Menos com esse menos aqui vai dar mais, só que aí esse menos troca o sinal de mais por outro menos. Tá? Para não confundir, tudo que é multiplicado para a esquerda, troca. Já era, tá? Se você fizer isso, você não erra nenhum exercício.
Bom, agora vamos lá para a ordem 3. É matriz 3 por 3. Você vai perguntar assim, professor, mas as determinantes a gente vai calcular de quantas ordens? Bom, você pode calcular de qualquer ordem, mas aqui no ensino médio a gente só vai estudar só de ordem 2 e de ordem 3, porque as de ordem 4, 5, elas são mais complicadas, elas têm mais cálculo, então a gente não vai abordar não. Vamos abordar só as de ordem 2, que é o jeito que eu acabei de mostrar, e agora de ordem 3. A de ordem 3 existe três maneiras de fazer. Como as três maneiras vai chegar na mesma resposta, eu escolhi apenas duas e você escolhe qual que você acha mais fácil, tá? Então a primeira é chamada de regra de Sarros, tá? É um matemático que criou essa regra, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo, tem aqui a matriz B, 3 por 3, por isso que ela é de ordem 3, né? Então tem a matriz aqui 3 por 3, tá bom? Só para saber por que é a ordem 3. Determinante, a matriz tem que ser quadrada, ó, tem que ser quadrada. O que é isso? O mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas, tá? O que a gente faz? Primeiro passo. Fiz passo a passo para ficar mais fácil você entender. Primeiro passo. Eu dobro a primeira e a segunda coluna na minha direita, tá? Então, essa aqui é a primeira coluna e essa aqui é a segunda. Então, eu vou dobrar. Ó, repetir as colunas. Essa e essa. São essas duas aqui, ó. Essa e essa, ok? Então, pronto. Aí depois você vai multiplicar as diagonais, ó. Segundo passo, multiplica a diagonal sempre com três números para a direita. Então, ó, vou multiplicar a diagonal. Essa aqui não é a diagonal principal da matriz, então eu multiplico, ó. 1 vezes 5 vezes 8, 40. Agora eu multiplico mais uma diagonal, de 3 em 3, ó. 2 vezes 6 vezes 2, 24. Aí 3 vezes 2 vezes 5, 30. Aí paro por aqui. Por quê? Porque as próximas diagonais, ó, não tem mais três números. Então eu só vou multiplicar quando tiver quantos números? 3, ok? Bom, agora eu vou multiplicar para a esquerda. Vamos lá? Ó, multiplica a diagonal sempre com três números para a esquerda. E eu tenho que lembrar que eu tenho que trocar o sinal da resposta, tá? Então vamos lá, ó. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30 positivo. Como é para a esquerda, eu troco o sinal. Menos 30. 6 vezes 1 vezes 5 dá 30 de novo. Eu troco o sinal. 8 vezes 2 vezes 2 dá positivo. Aí eu troco o sinal, dá menos 32. E agora, o que seria o det? É só somar tudo. Então, o det dessa matriz B, eu somo esses números e esses números. Então, eu tenho aqui uma quantidade de números negativos e a quantidade de números positivos. Então, deu menos 92 e 94. Então, quando eu faço essa continha aqui, ó, 94, eu devo 92, sobra apenas 2. Então, meu det de B é 2. Ou seja, eu peguei a matriz e transformei em um número, no caso, um número natural. Ok? Agora vamos fazer essa mesma matriz, só com outra regra, né? Essa regra não tem livro didático. Eu chamo ela de regra da borboleta. Depois eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Ó. Vou pegar o mesmo exemplo. Então, primeiro passo, você multiplica a diagonal principal, né? Que é essa aqui, dá 40. Segundo passo, você multiplica sempre de 3 em 3 para a direita, obedecendo a setinha. Olha só a seta, ó. Eu começo aqui, ó, o 5 vezes o 2, aí eu dou a volta para a direita e multiplico por 3. Então, esses três números, quando eu multiplico, vai dar 30, tá bom? Aí, agora, eu vou pegar, de novo, ó, o 2, vou dar a volta na diagonal e multiplicar por esses dois. Observe que eu estou multiplicando sempre de 3 em 3, ó. Eu 2, aí eu pego esses outros dois aqui, ó. Então, quando eu multiplico, deu 24. Então, observe a setinha, ó. Eu dou a volta na diagonal e multiplico. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a esquerda, tá? Mesma coisa. Então, ó, essa diagonal aqui, eu vou multiplicar, vai dar positivo, aí eu troco o sinal, porque eu estou multiplicando para a esquerda. Agora, eu vou pegar abaixo da diagonal dois números e vou dar a volta. Então, eu estou dando a volta, pegando o número 1. Então, eu multiplico os três números e troco o sinal. Agora eu vou pegar o 8 e vou dar a volta. Então, estou multiplicando o 8, pegando depois, na outro lado da diagonal, esses outros dois números. Então, eu dou a volta, deu menos 32. Aí depois é só somar, né? Igual a gente fez no anterior. Soma todos esses números aí. Somando, vai dar de novo a determinante valendo 2. Então, existem esses dois métodos. A regra de sacos e a regra da borboleta. Borboleta porque na hora que a gente risca, né?
Fica parecendo as asas de uma borboleta, né? Isso aqui, o cara que criou, batizou dessa forma. Bom, vamos ver alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo é esse aqui, ó. Resolva a equação. Então, eu tenho duas determinantes. Lembrando, esqueci de falar, tá? As matrizes, elas podem ficar entre parênteses, entre colchetes, tá? Tem umas matrizes que ficam até entre chaves, não tem problema. Mas no caso da determinante, tá? A determinante é sempre barra, tá? É duas barras. Não é chave, nem parênteses, nem colchetes. É duas barras. Então aqui eu tenho duas matrizes, né? E eu tenho que calcular as duas determinantes para me resolver a equação. O que é resolver a equação? É achar o valor do x. Se eu encontrar o valor do x, ó, lembrando que esses x eles são os mesmos. Se eu encontrar o valor dele, eu resolvi a equação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a matriz, né, de ordem 3 e usar qualquer um daqueles dois métodos para resolver. Aqui eu escolhi o método de Sarros. Então, com o método de Sarros, você vai dobrar a primeira coluna e a segunda, tá? Eu vou repetir as colunas aqui de novo. Agora eu vou multiplicar de 3 em 3. Então, vai ficar x mais 1 vezes 1 vezes menos 2, vai dar menos 2x mais 2. Por quê? Porque eu multiplico aqui, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e vezes o x e vezes o 1. Então, na hora que eu multiplico menos 2 vezes esses dois elementos, vai ficar dois números negativos. Bom, aí agora olha só, vamos pegar agora e multiplicar esses outros três números, ó. 2 vezes 5 vezes 3, vai dar 30. Agora eu vou multiplicar outros três números, né? Quais são esses três? O 3 vezes o x vezes o 1. Então, multiplicando tudo vai dar 3x. Ok. Então, multipliquei para um lado, agora eu vou multiplicar para o outro. Pegando esses três números, ó, 3 vezes 1 vezes 3. Quando eu multiplico, vai dar menos 9. Agora eu vou multiplicar esses três números aqui, ó. Vamos ver se você consegue enxergar. 1 vezes 5 vai dar 5 e 5 vezes x mais 1. Então, fica 5 vezes x, 5 vezes 1. Então, vai ficar menos 5x e menos 5. Por quê, professor? Porque quando eu multiplico para a esquerda, eu troco o sinal. Aqui, na verdade, tinha ficado o quê? 5x mais 5. Mas como é para a esquerda, eu tenho que trocar os sinais. O que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Aqui, ó. Vou multiplicar agora aqui, ó. 2 vezes x vezes menos 2. Então, ó, 2 vezes 2 dá menos 4, vezes x dá menos 4x. Como é para a esquerda, eu não vou colocar menos, eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar apenas 4x. E a determinante? Quando eu estou calculando a determinante, é só juntar tudo. Então, quando eu junto tudo, ó, vou juntar x com x, né, esses x aqui com x, número com número. Então, na hora que eu juntei os números aqui, deu esse, deu esse. Observe que o x, eles vão se cancelar, ó. Menos 3x com mais 3x, ó, cancela. Então, ficou menos 16 mais 30, fica apenas o quê? 14. Então, o x desapareceu dessa primeira matriz. Agora, vamos calcular a mais fácil, que é a menorzinha. É só multiplicar 4 vezes 2, né? Vai dar menos 8. E para cá, vai dar x. Mas como é para a esquerda, fica menos x. Então, a determinante ficou menos x menos 8. Então, como aqui é uma equação, vamos substituir. Ó. Essa maior aqui, a resposta deu 14, igual, e essa menor, a resposta deu menos x menos 8. Pronto, agora o que eu vou fazer? Apenas isolar o x. Ó. Vou passar o x para cá, fica positivo, e o 14 eu passo para cá. Fica 14 positivo, fica negativo. Pronto. Menos 14 com menos 8 dá menos 22. Tá aí. Essa é a resposta para esse tipo de exercício. Ok? Bom, vamos para o segundo exercício. Essa segunda atividade, ele quer que você calcule a determinante da matriz B. Porém, ele não me dá essa matriz. Ele só fala que é uma matriz 3 por 3. Eu tenho que montar essa matriz. Aqui é a regrinha para montar ela, ó. Para montar ela, eu tenho que pegar o i e somar com o j. Então, vamos montar a matriz, ó. B1, B12, 13, 22, 23, 31, 32, 33. O que são esses números? São as posições dos elementos. O que é B23? Ele está na segunda linha e na terceira coluna, tá? Então, isso aqui é chamado de matriz genérica. E esses números são os valores de i e j. O primeiro é o i, o segundo é o j, tá? O que ele quer que eu faça com essa matriz? Ele quer que você soma o i com o j para virar o elemento.
Então, vamos somar. Ó. Quando eu somo essa matriz 3 por 3, fica assim, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Aí vai somando. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. Por quê? Porque ele pediu para fazer essa regrinha. Ah, é assim com todas? Não. Com essa aqui especificamente foi assim, porque o exercício pede. E é uma matriz de ordem 3, certo? Então, a gente pode usar o método da borboleta agora, ou de Sarros. Vamos usar aqui o método de Sarros, que é dobrar as duas colunas. Então, eu estou dobrando, repetindo essa coluna e essa, ok? E agora multiplica de 3 em 3. Ó. 2 vezes 4 vezes 6, 32. 3 vezes 5 vezes 4, 60. 4 vezes 3 vezes 5, 60. Para cá. 4 vezes 4 vezes 4. Aí eu troco o sinal, dá menos 64. 5 vezes 5 vezes 2 dá 50. Troco o sinal, menos 50. 3 vezes 3 vezes 6. Troco o sinal, dá menos 54. Então, a determinante é só somar tudo. Quando eu somo todos os negativos e depois todos os positivos, deu esses valores. Aí eu tenho uma dívida de 168 e eu tenho 152. Continuo devendo 16. Então, a determinante é menos 16, a det de B. Tá? Bem fácil de fazer. Vamos lá para o exercício número 3. Esse aqui já é um pouquinho mais elaborado. Ele me diz o seguinte, que, só para resumir o texto, né? Foi realizada uma pesquisa num bairro de determinada cidade com um grupo de 500 crianças, tá? de 3 a 12 anos. Para esse grupo, a função idade x, então o x representa idade, conclui-se que o px, que é esse aqui, representa quilo da criança. Era dado por essa matriz. Então, vamos lá. Px é o quilo e o x é a idade. Aí ele fala aqui, ó, a fórmula é px igual a determinante. Então, eu já sei que o meu px é igual a uma determinante da matriz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa determinante. Vamos lá? Primeira coisa, eu vou dobrar, né? Eu vou dobrar a linha, a primeira coluna e a segunda coluna. E vamos multiplicar de 3 em 3. Ó. Quando eu multiplico assim, como eu estou multiplicando aqui por zero, né? Vai dar zero. Quando eu multiplico esse cara por zero, também vai dar zero. Aí quando eu multiplico 1, 3 e o 2, vai dar 6. Tá? Então vocês entenderam por que deu zero e por que deu 6. Multiplicando agora para cá. 0 vezes 1 vai dar zero. Agora eu vou multiplicar, ó, 2 vezes menos x vezes 1. Então, vai dar menos 2x. Como é para a esquerda, troco o sinal. Lembra lá que eu troco sinal? Não esquece, tá? Tem que trocar o sinal para a esquerda. E aqui eu vou multiplicar agora o quê? Ó? Esse carinha, eu vou até fazer aqui devagarzinho, para você saber por que deu 2. Estou multiplicando menos 1 vezes 3 vezes 2 terços. Então, fica assim, ó. 2 terços vezes 3 vezes menos 1. Então, o que eu posso fazer? Corta esse 3 com esse 3 e fica só 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Como é para a esquerda, troco o sinal. Aí, em vez de ser menos 2, fica mais 2. Pronto. Aí, agora é só juntar tudo. Quando eu junto tudo, eu vou encontrar meu det. Ó. O det dessa matriz, né, que isso aqui é a matriz A, né, vai ser 2x e 2 mais 6 dá 8. Pronto, como eu estou falando aqui que Px é igual a det de A, então, ó, Px é igual a det de A. Então, a conclusão que eu chego é que o meu Px é 2x mais 8. Aí vem a primeira pergunta, ó. Qual é o peso médio da criança de 7 anos? Mas o que é? Onde é esse 7 entra? O 7 não é idade? E o 7 é lugar de quem? Do x. Se a idade é o valor do x, então eu vou pegar a função que eu encontrei e no lugar do x eu vou colocar o 7, que é a idade. Então multiplica, dá 14 mais 8. Então qual é o peso médio da criança de 7 anos? Só substituir, deu 22 quilos. Na letra B, ele já me deu o peso. E eu sei o que é o peso. O peso é o px, ó. Px em quilogramas. Então, esse 30 é o px. Então, eu pego, substituo aqui o px, na equação que eu encontrei, por 30. E repete o resto. Passo o 8 para o outro lado, ó, ele está mais, ele vem menos. Subtrai, dá 22. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo, né? 22 dividido para 2 vai dar 11.
como X é a idade, né? Então, 11 anos para uma criança de 30 quilos, ok? Bom, vamos fazer nosso último exercício aqui usando a regra de Sartre para tirar a dúvida geral de todo mundo. Último exercício, olha, eu tenho essa matriz, então na regra de Sartre eu faço o quê? Eu vou dobrar a primeira e a segunda coluna. Então agora é só fazer pontinho. Para cá eu estou multiplicando 1 e o 0, vai dar 0. Aqui eu vou multiplicar menos 3 vezes 4 dá menos 12, vezes 1 dá mais 12, certo? E aqui 2 vezes 0 vezes 2, eu já sei que vai dar 0. Então, olha só, minha determinante, eu já tenho somente o 12, porque 0 aqui não faz diferença. Agora, vamos lá. Vamos multiplicar para o outro lado agora. Vamos multiplicar agora o 2, o 1 e o menos 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, positivo. Mas como é para a esquerda, vai ficar menos 2. 1 vezes 4 vezes 2 vai dar 4 vezes 8, positivo. Como é para a esquerda, fica menos 8. E menos 3 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então aqui ficou ainda ó, o menos 2 e o menos 8. Então, 12 menos 2 com menos 8 dá menos 10. E 12 tira 10 fica 2. Então esse aqui ó, é o resultado da minha DET. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente se vê no próximo encontro. Um abraço.